Olá, meus queridos, estamos de volta, agora falando sobre o tema créditos e financiamentos ao consumidor. E nós temos com relação a esse tema o artigo 52, que diz o seguinte, olha, quando o consumidor ele vai adquirir um produto ou um serviço mediante um financiamento, que é a maioria dos brasileiros, não é verdade? Esse consumidor ele deve ser completamente esclarecido com relação a juros, vencimento, prestação, revisão contratual, ou seja, tudo aquilo que possa decorrer no curso desse contrato de financiamento que será celebrado. Então, o artigo 52, ele traz os critérios básicos, maravilha? Então, veja, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre, inciso 1º, preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. 2º, valor dos juros e mora e data da taxa efetiva de juros anual. 3º, acréscimos legalmente previstos. Como assim? Taxa de avaliação do imóvel, qualquer taxa de inspeção sobre o produto que está sendo adquirido, né? Cláusula não, taxa de celebração de contrato de financiamento. Então, tudo isso deve ser informado, perfeito? Imposto de operação financeira, que é o IOF. Então, até as questões tributárias, o consumidor deve ser informado, perfeito? Também ele deve ser informado do número de periodicidade das prestações, a soma total a pagar com ou sem o financiamento. E aí veja, parágrafo 1º, as multas decorrentes do não pagamento não podem ser superior a 2% do valor da prestação. Então, esse juro de 2% é o que nós chamamos de juros legais. Maravilha? Então, eu não posso ter juros superiores. Parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, por exemplo, você comprou um carro financiado, então você quer antecipar as parcelas finais. Ora, todos os juros legais de mora e correção monetária devem ser extraídos da essência dessa prestação. Perfeito? E aí veja, sempre que a taxa de juro de 2% for elevada acima, né, o juiz ele vai delimitar esse patamar, perfeito? Então, veja que esse artigo também ele despenca nas provas em que se tem CDC no conteúdo programático. Perfeito? Ainda com relação à questão dos financiamentos, nós temos o superendividamento, ou seja, é a impossibilidade que o consumidor tem de quitar todos os débitos assumidos em razão da realização de determinada aquisição de produto ou serviço. Então, ele contraiu várias obrigações e ele não consegue saldar todas elas de uma só vez. Então, todas essas dívidas do superendividamento estão relacionadas à relação de consumo. Não entram aqui as dívidas de lícito civil. Então, por exemplo, pensão alimentícia não entra aqui. Celebrei um contrato de compra e venda de um terreno. Bom, eu não sou empresária, não sou fornecedora. Sou uma particular que vendeu. Ora, aqui não vai incidir também essa questão do superendividamento, tá? No universo do superendividamento, nós temos o sujeito passivo do superendividamento e, é claro, temos o sujeito ativo. O sujeito passivo do superendividamento, a situação passiva do superendividamento, ela é decorrente de fatos aleatórios. Então, a pessoa ela foi desempregada, ficou desempregada, foi mandada embora, ficou doente, não consegue trabalhar. Agora,
A maioria que nós temos no dia a dia é o superendividamento ativo. Então, o consumidor, ele se torna insolvente porque ele quis, tá? E aí, dentro desse universo, ele fica endividado de forma consciente. Então, ele é o sujeito ativo desse superendividamento, porque é ele que causa o superendividamento. No sujeito passivo, não. Algo aconteceu com ele e ele se endividou. No ativo, não. Ele é o causador da dívida dele, tá? E aí, o que vai acontecer? No decorrente, o consumidor ele já está ali de má fé. Então, ele já vai adquirir aquele produto ou serviço sabendo que ele não vai honrar com o respectivo pagamento. Perfeito? Agora, o inconsciente, que é a maioria das pessoas, são aquelas que contraem dívidas de forma voluntária, de boa fé, e elas esperam que vão conseguir saldar as despesas. E aí depois elas constatam que não tem. Essa aqui, inconsciente, ela recebe proteção do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Em razão disso, nós trabalhamos, portanto, no superendividamento com atraso no pagamento. E se nós temos atraso no pagamento, nós já sabemos agora que temos também a incidência da multa moratória, que está lá no parágrafo 1º do artigo 52, que é aquele teto máximo de 2%. Então, olha lá, não pode exacerbar 2% o valor da prestação. O STJ entende que se aplica para qualquer tipo de relação de consumo, qualquer bancária, não bancária, perfeito? E veja, a base em que vai ser calculado esses 2% não é o valor total do contrato. Então, se eu tinha 100 parcelas de R$1.000 e eu deixei de pagar uma parcela de 1.000, os 2% eles vão ser incidentes na parcela de 1.000 e não no valor total de R$100.000. Perfeito? Como nós já dizemos, a liquidação antecipada das prestações garante o quê? A redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos legais. Perfeito? Dentro do universo também de superendividamento, juros de mora e correção monetária, nós também temos um tema muito importante, que são aqueles contratos de compra e venda à prestação fiduciária em garantia. Então, o que acontece? Bom, primeira variável, eu celebro um contrato de compra e venda e a garantia é o próprio bem objeto da relação de consumo. Perfeito? Então, essa é a regra que nós temos. Dentro desse universo, nós temos muitas discussões. Primeira delas, bom, eu celebrei um contrato de compra e venda de um apartamento, não estou conseguindo pagar mais. Então, ele é a garantia da própria relação de consumo. E aí, o banco toma o apartamento e não me paga nada daquilo que eu já paguei, ou ele toma o meu apartamento e paga proporcional àquilo que eu utilizei e paguei desse apartamento. Então, hoje, o STJ entende que haverá um pagamento proporcional. É que, na verdade, o que acontece? O banco pega o AP e ele leva para leilão. Desse leilão, nós temos um abatimento proporcional do que foi pago, tirando a depreciação do imóvel, e aí o consumidor ele receberia o valor que sobrasse, tá? Mas veja, isso aqui que eu trouxe para vocês, na verdade, é quando você está no meio da prestação e ainda não pegou o bem, mas você não quer mais. Então, veja, esse 53, ele traz uma proteção para essa compra e venda à prestação, prevendo que a cláusula que impõe a perda total ela é abusiva. Então, geralmente você compra um imóvel na planta, está lá pagando o imóvel, bonitinho e tal. De repente ficou apertado ou apertada e você não quer mais esse bem, ou porque surgiram outros interesses, ou porque você não consegue honrar com o pagamento. Então, o que nós tínhamos muito? Cláusulas contratuais dizendo o seguinte, olha lá, se você não conseguir pagar, você vai perder o que você já pagou. Então, você nem vai receber o que já pagou e muito menos o imóvel que você queria.
Veja, isso hoje é cláusula abusiva. Está lá no 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias e garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações em razão do inadimplemento. E aí, pleiteando a extinção do contrato e ainda a tomada do produto alienado. Então, você deu busca e apreensão no seu carro, pegou teu carro, fica com o teu carro e também tudo que você pagou fica ali com a instituição. Você perdeu tudo, né? Então, geralmente é isso que as instituições bancárias têm feito. Mas por que elas fazem isso? Porque elas entendem assim. E, na verdade, isso é um entendimento que o STJ concorda. Então, por exemplo, você comprou um carro que o valor dele real é 50 mil. Suponhamos que você vai pagar o dobro de juros, 100 mil. Perfeito? Então, maravilha. Então, você está lá pagando 48 parcelas de 1.000, perfeito. Ou 24 parcelas de 2.000, quase 50 mil, e não consegue pagar mais. E aí o que acontece? Você devolve o carro para o banco, perfeito? Porque você não consegue honrar. Qual é o raciocínio do banco? Bom, como o valor do carro real é 50 mil e você só ficou 2 anos pagando juros, já fica elas por elas. Então, a gente já bate o valor do carro em cima do valor da prestação. Então, isso é muito comum as instituições bancárias praticarem, perfeito? E aí, o que acontece? Muitas vezes, o consumidor, quando ele judicializa, dependendo do valor do carro ou do imóvel, às vezes ele consegue ali, pelo menos, receber uma sobrinha, tá? Porque aí o carro deveria ser... você pega o preço de mercado do carro e abate, na verdade o carro vale menos do que a pessoa deve, e aí você tem os juros que não são abusivos, mas põe um juro alto de 2%, mas enfim, alguns carros, quando muito caros, os advogados conseguem até restituir um valorzinho residual ali, mas na prática, gente, perde tudo, tá? O bem e também o que foi pago. E aí nós temos lá, parágrafo 2º, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, né, cartela de consórcio de carro, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontado, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo, que é aquela famosa taxa de administração do consórcio. Tudo bem? Parágrafo 3º, o contrato de que trata o caput desse artigo deverá estar expresso em moeda corrente nacional. O que acontece? Se, por exemplo, portanto, eu não quero mais ficar com aquele imóvel na planta, ou aquela carta de consórcio do carro, eu vou restituir integralmente o que eu paguei? Não. Perfeito? As imobiliárias incorporadoras, elas utilizam essa chamada taxa de incorporação imobiliária, tá? Mas ela não pode ser total, ela deve ser parcial. E para isso nós temos, inclusive, uma súmula do STJ. Veja, você não pode esperar o final para receber. Então, por exemplo, cancelei a casa agora, né? Não quero mais pagar parcela. Tá, eu vou receber isso só quando a casa ficar pronta e venderem a casa para outra pessoa. Aí que a imobiliária vai me pagar, a incorporadora. Não, não pode. Imediatamente você deve ter o valor restituído. Não estou aguentando pagar a carta de consórcio. Posso desistir? Pode. Aí o pessoal fala, tá, vai ter que esperar o final do sorteio. Não. Imediatamente você vai pagar a taxa de administração e você vai sair desse consórcio. Maravilha? Então, olha lá a súmula. Na hipótese de... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, né, para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor
custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.